Bora lá. Já? Já. Glória a Deus. Aleluia. Eu não fui chamado para agradar a igreja CNPJ. Eu fui chamado para agradar, pregar e administrar o reino de Deus. Eu não fui chamado para Recarabachara, Cansoro, Cantalabalabalachara, Xere, Cantalabalá, para agradar os ouvidos do pai da mentira. Eu fui chamado para despertar os ouvidos adormecidos pelo pai da mentira. O verdadeiro evangélico, ele vai destruir todo engano, toda mentira da igreja CNPJ, da vontade do homem. Nós vamos entender a nova aliança. A nova aliança que cura, que liberta, que transforma. Paulo falou isso lá em Gálatas 5:1. Pela liberdade Cristo nos libertou e que não é para nós não voltar de novo para os ensinos do judaizante, da antiga aliança, do pecado. Tá? Bora, crie, porém falei. Cremos, porém falamos da nova aliança. Bora ouvir as passagens da nova aliança, em nome de Jesus Cristo. Nova aliança. A igreja de Jesus é um povo espiritual que habita no Espírito e que recebe as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nova aliança é quem governa. A nova aliança. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Buscar o rei que reina na verdadeira igreja, não na CNPJ, igreja do homem. Na verdadeira igreja, Jesus reina. Mas aí, a igreja CNPJ diz, buscar o reino deste mundo que tem tudo. Ele destroça. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui que vocês vão ganhar isso, vocês vão ganhar aquilo, tudo que Jesus não prometeu. Tudo que Deus não prometeu. Tudo que o Espírito Santo não prometeu, não falou. É a igreja dele. É a igreja dela. E tem muita igreja CNPJ aqui, que os membros, as ovelhas de Jesus, a qual nós somos, abrem os olhos. Abre os olhos, porque a igreja CNPJ vai ficar. Quem vai subir é a igreja de Jesus. Foi por isso que lá naquela coisa, quando Jesus disse assim, Senhor, se você é demônio e tudo, eu nem te conheço. 7:21 de Mateus. É a igreja CNPJ que ele vai falar isso. A igreja que quer ele, que quer Jesus, não. Isso ele não vai falar, não. Isso aqui é para a igreja Laodiceia. Tem muita essa igreja CNPJ. Laodiceia é a igreja da lavagem do dinheiro, é da riqueza do homem aqui da terra. Não é da prosperidade de Jesus. A riqueza é diferente da prosperidade. Aprendo isso. Prosperidade é diferente de riqueza. Estou misturando
Tudo, riqueza com prosperidade. Riqueza vem do homem, do trabalho do homem. Tem vezes que o homem trabalha até ilegal, pisando o outro. Isso está acontecendo na igreja CNPJ. Pisando o outro, tá entendendo? Explorando o outro, tá? Matando o outro, né? Matando o outro fisicamente, espiritualmente, para pegar essa riqueza, tá? Essa riqueza maldita, tá? Dentro da igreja, tá? Esse CNPJ tá fazendo isso. Testemunha pisando os outros, tá? Que Deus é de todos, mas tem testemunha que estão pisando, estão dando aí, que tá fora do reino de Deus. Uma pessoa de testemunha aí que estão dando, principalmente dessa riqueza. Prosperidade não. Prosperidade é bem-estar. É bem-estar. Isso não tem dinheiro que compra. Prosperidade. Amém? Glória a Deus. Então, cuidado. Outra da nova aliança. Se a nova, por que existe a nova aliança? Porque a antiga aliança não estava servindo, o homem era pecador. Deus é santo. E o homem não podia cumprir, não pode cumprir a antiga aliança. Quem cumpriu foi só Jesus. E o homem Jesus, ele cumpre. Tá? Ele cumpre a lei do Senhor. Amém? Bora lá. Nós cristãos. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, versículo 1. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, por intermédio dos profetas, versículo 2. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe, versículo 3. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto Ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra do lado direito da majestade nas alturas. Jesus recebeu toda a autoridade do Pai. Para aqui, esse aqui é para vocês, da igreja CNPJ, que leva a pessoa a provar Deus. Existe o mediador, 1 Timóteo 2,5, que é Jesus. As religiões aceitam as heresias, quer orar direto para Deus, sem botar Jesus. Isso aí não é bíblico. O mundo todo tem Deus. Agora, o Jesus, o curador, o libertador, o salvador, o irmão mais velho, é poucas pessoas que tem. Jesus recebeu toda a autoridade do Pai. Quiser reclamar para Ele, não reclama para Deus, não. Reclama para Jesus. Vocês que têm Jesus, igreja CNPJ, reclama para Jesus, prova Jesus. Prova. Tá aí, ó. Prova o que fez o sacrifício perfeito para a humanidade. Prova Ele. Vocês estão usados pelo pai da mentira, igreja CNPJ. Vocês estão usados pelo pai da mentira. Ainda nessa antiga aliança, provar Deus. Se não derramamento dessa medida, você tem que provar Jesus. Foi Jesus que veio para salvar a humanidade, o gênero humano. Prova Jesus, igreja CNPJ. Igreja da lavagem do dinheiro, prova Jesus, o Salvador, o Libertador. Você tem que provar Jesus, não é Deus. Deus está lá no seu trono, administrando tudo, enviou seu Filho. Prova Jesus. Quando vocês provam Deus, vocês estão dizendo que vocês estão negando o sacrifício de Jesus. A realidade é essa. Vocês estão passando por cima de Jesus. E vocês estão usados pelo pai da mentira. Se passar por cima de Jesus, vocês estão sendo usados pelo pai da mentira. Não tem outro entendimento. Vocês estão provando a Deus. Isso aqui o Senhor está trazendo agora. Vocês que estão provando a Deus, vocês têm que provar Jesus. Que Deus deu Jesus para morrer pela humanidade. A salvação veio só através de Jesus, o autor e consumador da fé.
Está lá escrito em Hebreu 12:2. Fez o sacrifício perfeito. Está lá em Hebreu 10:19. Nós entramos na presença através do sangue de Jesus, que é o sacrifício de Jesus. Está lá em Hebreu 12:24. O sangue de Jesus clama por justiça. Referente ao sangue lá de Abel. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10. É isso mesmo. Obrigado, Espírito Santo, por esse entendimento. Esses que estão provando a Deus, tem que provar Jesus. Se você não prova Jesus, vocês estão passando direto. Vocês não estão respeitando o mandamento. A lei, a letra da lei e o espírito da lei, vocês não estão respeitando. O espírito da lei é Jesus. Ele que cumpriu todo o pecado da humanidade. Só ele que podia cumprir. Se você não está respeitando ele, esquece. Cura. Esquece libertação. Esquece relacionamento. Você não está tendo relacionamento com Deus, não. Vocês estão mentindo. O relacionamento com Deus vem através de Jesus. Vocês estão provando a Deus. Vocês têm que provar Jesus. E Jesus pegou e falou isso para Satanás. Lá em 4, foi administrado 4-7 de Mateus. 5-7. 4, 5, 7. Jesus disse para Satanás: não prova o seu Deus. Não tenta seu Deus. Jesus falou isso para Satanás. Então vocês estão sendo usados por Satanás. Ministro de quem? Da igreja CNPJ. Vocês estão sendo usados por Satanás para desviar as pessoas. Porque vocês estão contradizendo. Está contra, estão transgredindo a palavra de Deus. 1 João 3,4. Esse é o entendimento. Isso o Senhor nunca tinha trazido para mim, está trazendo agora. Vocês estão provando a Deus, você tem que provar Jesus. Não é Deus. Então você não tem a palavra, lá em João 3,16. Deus amou o seu único filho, unigênito, para aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês não estão crendo em Jesus, vocês estão com fingimento, mentira. Vocês não estão crendo em Jesus, vocês não vão ter que crer em Deus. Lá em João 17,3, Jesus e o Pai são um. Se não crê em Jesus, no Pai e não crê no Filho, nada feito. Se vocês creem em Deus, não creem em Jesus, esquece que vocês estão sendo enganados, o diabo está enganando vocês. Lá em 5,20 de 1 João, Jesus é o próprio Deus. Vocês não estão crendo em Jesus, vocês não estão crendo em nada, vocês estão crendo no pecado, vocês estão crendo na vontade própria, vocês estão crendo no egoísmo, no orgulho, na soberba, na arrogância, na presunção, na autossuficiência. Vocês estão crendo na glória humana vazia. Tem muito ministro aí que estão com a glória humana vazia. Vocês estão vazios de Deus. Vocês não têm intimidade com Deus, vocês estão mentindo. Quem prova a Deus está mentindo. Não tem que provar Deus. Deus, naquele período, Jesus não estava na antiga aliança. Aí a pessoa é direto com Deus. Mas hoje é nova aliança, tem um mediador. Tem um mediador, 2,5, 1 Timóteo 2,5. Tem um mediador entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus. Tem um mediador que é Jesus. É através dele que Deus ouve as orações. Então, se vocês não estão indo em Jesus em primeiro lugar, vocês estão... É o diabo que está enganando vocês. Para vocês provar todo o tempo Deus. Vocês têm que provar Jesus. Vocês que estão administrando dízimo para provar Deus, vocês têm que fazer campanha de dízimo para provar Jesus, tá? Porque vocês estão negando Jesus. E se você provar Jesus, vocês estão contra a salvação, porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Perfeito! Não foi por sangue de animal, não. Foi vida dele. Ele deu por nós.
Glória a Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor está me usando nesse entendimento do Senhor de prova. Tá aí, ó, bem aí, ó. Aí rebentou. Aí rebentou com o dízimo aí, ó. Da nova, da antiga para nova, essa prova aí, ó. É aquelas 4 que o Senhor me deu. Essa prova arrebenta com o dízimo da nova aliança. Arrebenta. Que vocês provam Deus e não provam Jesus, o mediador entre Deus e o homem. É a igreja CNPJ, que está no Paço do Lumiar, no Brasil e do mundo. É a igreja CNPJ que está cobrando dízimo. Tem uns que cobram o dízimo, tem uns que não fala só o nome do dízimo. Tem outros que vão cobrar dízimo na casa dos outros. Tem outro que oprime a pessoa a dar o dízimo. E tem outros que diz que a pessoa vai ser bem sucedida só se ele dar o dízimo. Isso é tudo falsidade. Isso é tudo mentira do pai da mentira. Amém? Bora para frente. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4, versículo 1. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos nos desviar delas. Versículo 2. Porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras, e o povo tem sido sempre castigado por lhes desobedecer. Versículo 3. Que é que nos leva a pensar que podemos escapar se formos indiferentes a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e que nos foi transmitida por aqueles que o ouviram falar. Versículo 4. Deus sempre tem nos mostrado que estas mensagens são verdadeiras por meio de maravilhas e diferentes milagres especiais da parte do Espírito Santo àqueles que creem de acordo com a sua vontade. Capítulo 7, versículo 12. E quando se mudam, Hebreus capítulo 8, versículo de 6 ao 13, versículo 6. Mas Jesus, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho superior do que os que servem sob as leis antigas, pois o novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas superiores. Versículo 7. Pois se a velha aliança fosse perfeita, não teria havido nenhuma necessidade de outra para substituí-la. Versículo 8. O próprio Deus vê que o povo é culpado, pois disse: virá o dia, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Versículo 9. Esta nova aliança não será como a antiga, que eu dei aos seus antepassados no dia em que eu os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Eles não cumpriram a sua parte naquela aliança, e por isso eu tive de me afastar deles, diz o Senhor. Versículo 10. Porém, esta é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel, declara o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Versículo 11. Repetindo o versículo 11. E então ninguém precisará falar ao seu amigo, ou ao seu vizinho, ou ao seu irmão, dizendo: você também precisa conhecer o Senhor, pois todos grandes e pequenos me conhecerão. Versículo 12. Pois eu perdoarei as suas más obras e não me lembrarei mais dos seus pecados. Versículo 13. Deus fala destas novas promessas, desta nova aliança, como tomando o lugar da antiga, porque esta agora é antiquada e foi posta de lado para sempre.
Hebreus capítulo 9, versículo 15. Cristo veio para ser o mediador desta nova aliança, para que todos os que são convidados possam vir a herdar para sempre todas as maravilhas que Deus lhe prometeu. Porque Cristo morreu para livrá-los do castigo dos pecados que eles tinham cometido enquanto ainda estavam debaixo da primeira aliança. Nós não estamos mais na antiga aliança, e sim na nova aliança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Essas coisas que foram registradas nas Escrituras no passado servem para nos ensinar a paciência e para nos animar, a fim de que mantenhamos a nossa esperança. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Com essa lição somos advertidos de que não devemos desejar coisas mais como eles fizeram. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Cristo é inútil para vocês se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privaram da graça de Deus. João capítulo 1, versículo 17. Porque Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. A graça é a verdade. A graça é a verdade. O Espírito. Jesus é o mediador. Sem Jesus, acabou a condenação. Primeiro Adão, condenação. Segundo Adão, salvação. Está lá em 1 Coríntios 15. Estou falando, provando direto a Deus, e não estou provando Jesus. Está tendo condenação ali. Está tendo condenação ali. Porque a antiga aliança, para a nova aliança, Deus ouve a oração só através de Jesus. Direto com Ele não tem intimidade, não tem relacionamento. Só se vocês, fariseu, eu me lembro agora da minha irmã Inê, quando falamos, combatendo dízimo, combatendo lavagem de dinheiro, combatendo a injustiça dentro da igreja CNPJ, eu me lembro da Inê. A igreja do fariseu, cada um faz o seu. Senhor, envia teus anjos, como sempre, para a nossa irmã Inê. Eu não conheço ela fisicamente, se conhece ela, usa ela sempre. E sua família, parentela, sua linha, a gente peça em nome de Jesus Cristo. Igreja do fariseu. Sabe onde é que tem esse fariseu? Que cobra dízimo, que dá dízimo? Onde é que está, irmão? Na nova aliança. Já foi administrado, mas está no meu espírito. Lá em quanto? Lucas 18, 9, 12 a 14. O fariseu publicano, o fariseu dava o dízimo e começava a glória humana. Eu dou o dízimo, aquele não dá o dízimo. Hoje é o que o fariseu fala. É o fariseu da fidelidade falsa dentro da igreja. É o fariseu da igreja CNPJ. Ah, eu dou dízimo, o irmão não dá. Aí eu quero saber quem recebeu a justificação. Se foi o fariseu ou foi o publicano. A palavra me diz que foi justificado, foi o publicano. Não foi o fariseu que dava dízimo, jejuava todo dia. E desprezava o próximo, desprezava os irmãos e o próximo. Orgulho humano. É o que tem muita gente, fariseu. Está cheio de orgulho, está dando dízimo, está cheio de arrogância, a maioria é cheio de orgulho. Eles estão pensando que eles estão salvos. Estão pensando que eles estão curados, estão libertos. E a visão dele é por causa do dinheiro. A maioria que está dando dízimo é a troca da bênção. Toma lá para cá. A maioria toma lá para cá. Porque quando as coisas aperreiam, Deus, eu estou dando teu dízimo, eu sou fiel, que tu não perdoa, fiel de que tu não obedece a autoridade, nem espiritual nem física, aí vai, uma opção de coisa que tem. Tu não entra em arrependimento, tu não confessa pecado, tu transgride a lei,
Tu é hipócrita e tudo, mas eu estou dando dízimo. Eu estou dizendo que eu sou fiel, porque a tua palavra diz na antiga aliança, foi doutrinada pela igreja CNPJ, quem dá o dízimo é fiel. E é só o mandamento que tem. Fidelidade são fruto do Espírito. Agora a fidelidade abrange tudo. Em primeiro lugar, o amor com Deus. O amor com Deus. Intimidade com Deus, relacionamento. Essa abrange todo. Todos 8 frutos do Espírito. Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho relacionamento com Deus, e eu não gosto de falar essa... Eu não abro minha boca, porque isso é muito forte dizer que eu sou fiel a Deus. Eu não abro. E quando eu estiver aqui na terra, eu não vou abrir essa boca diante de Deus. Nem dos meus irmãos. Não, eu sou fiel. Nem que tu és fiel. Eu sou falho ainda. Eu ainda peco. Sou fiel nem que. Isso a pessoa tem que examinar. Enquanto vocês querem só examinar na ceia, e nós temos que examinar todo dia. O Senhor faz uma avaliação. Vá lá no Salmo 139, 23 e 24. É o Deus onipotente que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. É o Deus que sonda no deitar e no levantar. É o que sonda nosso coração e a nossa mente. Vem em nós se é um caminho mau, arranca, nos leva. Porque nós temos que fazer essa oração todo dia. Todo dia. Principalmente esses que são fiéis no dízimo, que não é mandamento, que não é obrigação. Tá? Então é bom de vocês saírem dessa igreja CNPJ e entrar na verdadeira igreja, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 14. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sob a graça de Deus. As bênçãos da prosperidade financeiras, espiritual, conjugal e mental. Primeiro lugar. Qual foi o 2 Coríntios? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam, e mais ainda, para que não só haja o suficiente para as suas próprias necessidades, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Segundo lugar, Ageu capítulo 2, versículo 8. Toda a prata e todo o ouro me pertence, diz o Senhor dos Exércitos. Terceiro lugar, Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para enviar chuva à sua terra no tempo certo, e para abençoar tudo o que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de ninguém. Quarto lugar, 1 Crônicas capítulo 28, versículo 12. Também entregou a Salomão as plantas do pátio externo, das salas de fora, dos espaços para o depósito do templo e das salas para as ofertas feitas por pessoas de grande importância. Tudo que o Espírito havia colocado em seu coração. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 12. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e o Senhor governa todas as coisas. Sua mão controla a força e poder, e é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e recebem força. Peço alinhamento do Senhor na prosperidade financeira, espiritual, conjugal e mental. 3 João, versículo 2. Querido amigo, estou orando para que tudo esteja correndo bem aí e que o seu corpo esteja tão sadio como eu sei que a sua alma está. A prosperidade é um bem-estar em todas as áreas das nossas vidas. O Deus da vida. Glória a Deus. Nós temos que orar, pedindo que o Senhor nos alinhe em todas as áreas. Verdadeira igreja do Senhor Jesus. Aqueles que estão se recuando
da verdade para este mundo, não deixa a igreja CNPJ abafar vocês. A igreja CNPJ não pode abafar o Espírito Santo, que é a igreja de Jesus. A igreja CNPJ não pode abafar o Espírito Santo, de regra, de normas. Tá? Controla. Eles começam a estar botando essa igreja CNPJ, eles deram uma passagem agora de ordem decente. Mas se eu não falo de ordem decente assim, para o Espírito Santo operar, se eu não falo isso. Eles estão limitando o Espírito Santo. É a igreja CNPJ. Ele limita o Espírito Santo. A igreja CNPJ limita o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o homem está doutrinando para outras, pelos membros. Aí o Espírito Santo chega, não dá nem uma hora, o Espírito Santo já bronqueia ali. Porque eles declararam a ordem. Tem que ter ordem decente. Não foi isso que o Senhor falou. Isso é coisa do homem. Deus falou, não foi nesse sentido, essa ordem decente. Para a gente pregar o evangélico dele, abrir a boca, que ele vai nos encher, e ele que fala, ele que controla o lar, ele que controla a pessoa e tudo. Mas controlaram o Espírito Santo, limitaram. O Espírito Santo não é limitado, igreja CNPJ. O Espírito Santo não é limitado. Não é limitado. Não é limitado. Quando nós limitamos o Espírito Santo, nós não rompemos na vontade dele. A realidade é essa. Tem muita gente aí que não está rompendo, que não está sendo usado por Deus, porque eles limitaram o Espírito Santo. Eles limitaram na música, no louvor, limitaram a administração, limitaram, não pode, aqui essa administração, o Espírito Santo está dizendo, essa administração é para hoje, é para todo dia. Não, eu vou fazer essa administração de 3, 4 vezes, 5. Tá? Sabe por que limitaram? Por que limitaram? Porque eles não estão disponíveis para o Espírito Santo. Quando o homem está disponível, uma mulher está disponível para o Espírito Santo, ela diz, está aí, Espírito Santo. Tem liberdade. Se eu tenho liberdade aí de orar, se eu tenho liberdade de falar de língua de 1 hora, 2 horas, 3 horas, a liberdade é do Senhor. Tá? Aí quebra o eu, quebra o outro. Aí tem profecia, tem tudo. Mas a maioria não tem. Então, de vez em quando tem nessa igreja CNPJ, dá até sono. Dá até sono. Que o homem não tem capacidade de curar, de libertação, nem. Tem muito estudo só de homem. Não tem estudo de Espírito Santo, não. Esses estudos de pregação aqui, tudo é direto do Espírito Santo. Se ele não me der, eu não vou falar na live, não vou falar em lugar nenhum, porque quem opera é ele, não é eu. Ele que opera, ele que me chamou para a obra dele. E eu estou aqui, cada dia disponível, pedindo força para ele. Foi ele que me chamou. Se ele me chamou, ele vai me capacitar, ele vai atrapar minhas regras, que eu vou também fazer a minha parte e tal, e tal, e tal, e tal, tal. E ele que vai operar, não é eu que opero, é ele. Acabou. Acabou, ele tem liberdade em todas as áreas. Ele é santo, ele sabe de tudo, eu não sei de nada. Glória a Deus. Vou passar para a segunda live, encerrando essa daqui. A primeira live está encerrada agora. Em nome de Jesus, vou passar já alguns minutos para a segunda live. Para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus.